A paz do Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre vingança e justiça. São coisas bem diferentes. Eu tive um sonho há alguns dias onde o Senhor me mostrava um homem que ele cometia um pecado muito grave, um pecado de assassinato. Mas esse homem depois se arrependia e ele procurava alguém que pudesse acolher e ele não encontrava ninguém. E ele fugia para todos os lados, mas não encontrava ninguém que pudesse acolhê-lo. Porque todos os homens queriam vingança, esperavam uma oportunidade para vingar. Então eu escutei a voz do Senhor no sonho que dizia que o homem busca a vingança quando alguma coisa acontece, mas o Senhor busca a justiça. Então esse foi o sonho que eu conto para a glória do Senhor Jesus Cristo. A gente precisa começar a entender quando o Senhor nos fala sobre justiça. Para a gente entender isso, eu vou ter que voltar em outro sonho que Deus me deu, em outros dois sonhos que Deus me deu, onde Ele me explicou o que é justiça. Logo que eu vim para o Evangelho, o Senhor me explicou que justiça é a prática do bem. Justo é aquele que pratica e que faz o bem no seu dia a dia. Esse é justo. Esse verdadeiramente é justo. E recentemente, deve ter alguns meses, o Senhor me disse que não houve homem que pisou os pés nesse mundo que tenha sido tão justo quanto o Senhor Jesus Cristo. Porque não houve bem maior praticado para a humanidade do que aquele que foi praticado pelo Senhor Jesus, que deu a sua própria vida para resgatar as nossas vidas através do perdão dos nossos pecados, no sangue que Ele derramou da cruz. Esse foi o maior bem praticado nesse mundo. E ele foi praticado pelo Filho de Deus. Então agora que nós entendemos um pouquinho dessa justiça, ela está escrita na Bíblia. E aí nós vamos entender a diferença de vingança para a justiça. Olha o que está escrito na carta do apóstolo Paulo, no capítulo de número 1, verso de número 16. Olha o que está escrito. Porque não me envergonho, Paulo falando, não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, que o evangelho primeiro foi pregado para os judeus, e também para o grego. Agora olha que interessante o verso 17. Porque nele, ou seja, no evangelho de Cristo, ou seja, no próprio Senhor Jesus Cristo, se descobre a justiça de Deus. Em Jesus Cristo está a justiça de Deus. Nas boas novas de Jesus se cumpre a justiça de Deus. Quando o homem tinha tudo para ser condenado por Deus, desde que ele pecou lá no Éden, Deus usou de misericórdia. Deus poderia simplesmente ter extirpado a raça humana, mas Ele usou de misericórdia. E não houve misericórdia maior do que a própria vinda do Senhor Jesus Cristo a esse mundo, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E olha a paciência e a longanimidade de Deus para com o homem que insiste em recusar o Filho de Deus como Salvador e recusar o Filho de Deus como seu Senhor, obedecendo os mandamentos de Deus. Nisso está a verdadeira justiça de Deus, recheada de misericórdia, de paciência, de longanimidade, onde Deus nos dá oportunidade sobre oportunidade para nós mudarmos de vida. Hoje, no tempo da graça, lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Mas nos tempos passados também Ele usava de misericórdia. Basta a gente ver a história de Caim e Abel. Quando Caim mata Abel, assassina literalmente Abel, Deus poderia simplesmente vingar o sangue de Abel, tirando a vida de Caim. Olho por olho, dente por dente, mas não foi isso que ele fez. Ele simplesmente deixou Caim nesse mundo. E Caim poderia ter se arrependido do pecado que ele cometeu. Mas ele não arrependeu, pelo menos a Bíblia não diz que ele arrependeu. E essa é a verdade. Então nisso a gente vê o amor, a paciência, a longanimidade e a misericórdia. Porque quando alguma coisa acontece com as nossas vidas, quando está acontecendo na vida de outras pessoas, é mais fácil da gente analisar. Mas quando acontece com as nossas vidas, que a gente sente na carne a dor e o sofrimento, que a gente se sente injustiçado, ou nossos filhos, ou alguém muito próximo que a gente ama muito, então a natureza humana já quer a vingança. Mas Deus não quer isso. O que Ele diz na palavra dele no Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha? Ele diz que para a gente ser filho de Deus, nós vamos ter que amar os nossos inimigos, bendizer os que nos perseguem, os que nos maltratam. Aí sim nós vamos ser filhos de Deus. Aí sim, verdadeiramente, nós vamos nos assemelhar a Ele e vamos agir como Ele age conosco. Então, vingança não. Deus nos chama a ser semelhantes a Ele e buscar a justiça. Então, Jesus fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O vídeo está ficando longo. Eu deixo essa palavra que vocês possam refletir para a glória do Senhor Jesus, como eu estou refletindo nessa mensagem que o Senhor me ensinou. Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo.